Imagina um avião cortando o céu a 30 mil pés de altura, quando de repente, sem aviso, o nariz da aeronave começa a descer bruscamente em direção à Terra, ignorando os comandos do piloto. Isso não é cena de filme de catástrofe. Aconteceu na vida real, 2 vezes, com 346 almas perdidas, e foi o estopim da pior crise da história da aeroplaneta, o gigante aeroespacial que um dia dominava os céus. A Airbus, sua eterna rival, não só viu o tropeço, aproveitou com maestria, roubando contratos, clientes e o trono do mercado. Como um colosso como a Aeroplaneta caiu tão baixo? E por que, mesmo em 2026, o pesadelo parece não acabar? Tudo começou com uma decisão apressada, nascida da feroz competição. A Airbus havia lançado o A320neo, um avião de corredor único mais eficiente em combustível, que voava fora das listas de espera da Aeroplaneta. A empresa de Seattle não podia ficar para trás. Em vez de projetar um modelo novo do zero, optaram por atualizar o venerável 737, um design dos anos 70, transformando-o no 737 MAX. Para compensar os motores maiores e mais pesados montados mais à frente, criaram um sistema chamado MCAS, pelas siglas em inglês, um software que ajustava automaticamente o nariz do avião para evitar perda de sustentação. Parece simples, né? Mas esse foi o primeiro erro fatal. O MCAS dependia de um único sensor de ângulo de ataque. Se falhasse, como aconteceu, o sistema interpretava que o avião estava prestes a estolar e empurrava o nariz para baixo repetidamente, sem que os pilotos conseguissem contrapor facilmente. Em outubro de 2018, o voo 610 da Lion Air caiu no Mar de Java, matando 189 pessoas. Os pilotos lutaram contra uma força invisível durante 10 minutos, mas o MCAS venceu. A Aeroplaneta minimizou o problema publicamente, culpando erros humanos. 4 meses depois, em março de 2019, o voo 302 da Ethiopian Airlines repetiu a tragédia, 157 mortos e o mundo inteiro parou. Reguladores do planeta inteiro agiram rápido. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, e sua equivalente europeia, a EASA, ordenaram o pouso global de todos os 737 MAX. Foi a proibição mais ampla da história da aviação comercial. A Aeroplaneta parou a produção, acumulando prejuízos que superaram 20 bilhões de dólares. Suas ações despencaram mais da metade do valor. Contratos foram cancelados em massa, e companhias como Southwest e American migraram para a Airbus. O A320neo, que a Aeroplaneta tanto temia, virou o rei absoluto, com listas de espera que se estendiam por anos. Mas o MCAS não foi um acidente isolado. Revelou rachaduras profundas na estrutura da Aeroplaneta. A pressão para competir com a Airbus levou a cortes em testes de segurança. A Aeroplaneta omitiu informações sobre o MCAS nos manuais de treinamento dos pilotos, classificando-o como detalhe menor, para economizar custos e evitar simuladores caros. Engenheiros internos alertaram sobre os riscos, mas uma cultura corporativa silenciada os ignorou. Documentos vazados mostraram e-mails em que funcionários reclamavam que prazos vinham antes da segurança. Isso é design defeituoso e pode matar alguém, escreveu um em 2015. Ninguém ouviu. A crise se aprofundou com a pandemia de Covid-19, que esvaziou os céus e derrubou a demanda por aviões. A Aeroplaneta já sangrava, agora agonizava. Prejuízos anuais chegaram a 11 bilhões de dólares só em 2020. Dennis Muilenburg, seu CEO, foi demitido em dezembro de 2019 em meio a críticas por ocultar dados dos reguladores. Foi substituído por Dave Calhoun, que prometeu transparência e mudança cultural, mas os problemas não pararam. O 787 Dreamliner, sua joia de longo alcance, apresentou rachaduras no fuselagem e defeitos estruturais, atrasando entregas por anos. O 777X, com motores GEX defeituosos, adiou sua certificação para 2025 ou além. Pior ainda, em janeiro de 2024, o voo 1282 da Alaska Airlines sofreu um incidente aterrorizante. Um tampão de porta explodiu a 16 mil pés sobre Portland, deixando um buraco do tamanho de uma porta no fuselagem. Ninguém morreu, mas expôs falhas na produção.
A FAA limitou a fabricação do 737 MAX a 38 unidades mensais até que a Aeroplaneta provasse melhorias sustentadas. Inspetores federais se instalaram nas fábricas, transformando cada avião em escrutínio eterno. Essa cultura tóxica tem raízes mais antigas. A fusão com a McDonnell Douglas em 1997 trouxe executivos obcecados por lucros para acionistas. A Aeroplaneta passou de engenharia em primeiro lugar para cortes financeiros. Priorizaram retornos a investidores em vez de qualidade, desmontando controles e sobrecarregando trabalhadores. Engenheiros da linha de produção se calavam por medo de retaliação. Não fale, era a norma implícita. A Airbus, por contraste, manteve o foco em inovação e segurança, investindo em fábricas eficientes e designs clean, como o A350. O resultado foi devastador para a Aeroplaneta. Perdeu a liderança em aviões de corredor único. A Airbus entrega mais de 60% do mercado. Em 2023, a Aeroplaneta produziu apenas 338 aeronaves contra 633 da rival. Contratos gigantes como o da Ryanair por 300 A320neo doeram fundo. Fornecedores como o Spirit AeroSystems, responsáveis por fuselagens, falharam com peças defeituosas, ampliando o caos. A Aeroplaneta comprou a Spirit em 2024 por 4 bilhões e 500 milhões de dólares para controlar a qualidade e acelerar entregas. Mas a dívida total supera 53 bilhões, seu calcanhar de Aquiles. Em 2026, a tempestade não amena. A FAA mantém vigilância rígida. Qualquer deslize pode parar a produção novamente. Multas e processos judiciais rondam. A Aeroplaneta admitiu culpa em um caso criminal federal pelos acidentes do MAX, enfrentando provas e supervisão. Companhias aéreas aguardam entregas incertas. Fornecedores lidam com demanda instável. Múltiplos programas competem por recursos. Ramp-up do 737 MAX, estabilizar o 787, reviver o 777X. O tempo, o recurso que a Aeroplaneta controlava, evaporou. Confiança de reguladores, clientes e investidores não se reconstrói em calendários. A geopolítica complica tudo. Tensões com a China bloqueiam vendas. A Aeroplaneta depende de exportações. A Airbus, respaldada pela Europa Unida, flui sem entraves. Em dezembro de 2025, um acidente na Coreia do Sul com 179 mortos em um Boeing antigo reacendeu medos, embora ainda sob investigação. A cultura persiste. Denunciantes como Sun Selatpour alertam sobre fuselagens mal montadas no 787, alegando que durarão menos do que o prometido. Pode ressurgir? Passos estão sendo dados. Sob Kelly Ortberg, novo CEO desde agosto de 2024, priorizam segurança sobre finanças, com treinamentos intensivos, auditorias internas e software MCAS aprimorado que alerta os pilotos antes de agir. O 737 MAX voa novamente desde o final de 2020, com mais de 1.500 entregas. O backlog de pedidos supera 5.000 aviões, avaliados em 500 bilhões de dólares. Apoio do governo, dada a sua importância na defesa, injeta capital, mas a Airbus aproveita cada escorrega. Sua família A320 domina com eficiência provada. O A321XLR promete rotas transatlânticas sem escalas. A Aeroplaneta sonha com o 797, um médio porte revolucionário, mas sem recursos para desenvolvê-lo em breve. A dívida sufoca a inovação. A Airbus, com caixa forte, acelera. Em 2026, analistas veem a Aeroplaneta lutando por 50 aviões mensais do 737 MAX, enquanto a Airbus mira 75. A lição é brutal. Na aviação, vidas dependem de segurança, não de margens. A Aeroplaneta pagou caro pela arrogância e pressa. O erro do MCAS não foi só técnico, foi cultural, priorizando velocidade sobre vidas. A Airbus, aciente e meticulosa, capitalizou, transformando crise alheia em domínio próprio. A Aeroplaneta clama por renascimento, mas com inspetores nas fábricas, dívida esmagadora e rivais voando alto. Será o fim de uma era ou uma virada épica? Pense nos pilotos da Lion Air lutando com as alavancas quando o solo se aproximava, ou nas famílias esperando voos MAX, agora com dúvidas eternas. A Aeroplaneta reconstrói, mas a sombra persiste. Em 2026, cada decolagem é prova de uma confiança perdida.
A Airbus sorri lá de cima, lembrando que nos céus o erro não dá segundas chances.